Gostaria de convidar os irmãos para entrar ao templo. Estaremos dando início a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Gostaria que os irmãos se colocassem em pé. Gostaria que quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, e fazer a leitura dos versículos 1 ao 10, em nome de Senhor Jesus. Hebreus 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é a certeza de coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim,
pelo qual teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus cria que Ele existe e que se torna galardoador do que os busca. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viram, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem testemunho, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém? Nesse momento, convido o pastor Marcos estará orando pelo culto. Vamos levar nossos pensamentos e a nossa intenção ao Deus Todo-Poderoso. Deus toda glória, Deus de todo poder. Nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesse dia, Senhor, onde entregaremos a Ti, Senhor, a nossa gratidão, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem nos concedido, Senhor. Tu és dono da nossa vida, Senhor. Tu és dono de tudo que nós temos e nós queremos Te agradecer nesta manhã, Deus. Conforme a palavra, Senhor, que nós acabamos de testificar, Senhor, somente pela fé nós podemos alcançar as coisas tão grandiosas, Senhor, que ao nosso entendimento realmente fica difícil, Senhor. Mas sabemos que Tu és um Deus de tanto poder, de tanto amor, de tanta graça, que nos alcança, Senhor, de forma maravilhosa. E esta manhã, Senhor, este culto, Senhor, como gratidão a Ti, Senhor. Esse culto não é para nós, é para Ti, Senhor. E que agrade a Ti, Senhor, que agrade o Teu coração. E ao sairmos daqui nós possamos sair plenos e completos com a Tua presença em nossas vidas, no nome de Jesus, Senhor. Que esse lugar seja um lugar que Tu possas operar de forma deliberada, Senhor, e com toda a liberdade, no nome de Jesus. Amém. Desejo que todos tenham um bom culto em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui porque Jesus também está em nós. Lá em Gálatas diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Você crê que Cristo está vivo dentro de você? Amém. É isso que a gente vai cantar agora, que nós estamos aqui, que Ele está presente em nós. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos, prontos para ouvir Tua voz, aqui nos reunimos. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos, prontos para ouvir Tua voz, aqui nos reunimos. Alavado o coração, Para o coração, vigorar a nossa fé, e vigorar a nossa fé. salto nossas mãos, Temos alto nossas mãos, já sentamos aos Teus pés. nos aceitamos aos Teus pés. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos, prontos para ouvir Tua voz, aqui nos reunimos. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos,
voz, aqui nos reunimos. E nós vamos continuar falando que Cristo está vivo dentro de nós, amém? Teu grande amor, todos vão cantar, todos vão cantar. Vieste aqui, esperança dar, forças renovar. Só do Senhor és o caminho, só do Senhor és o caminho. Tu és Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Brilhas mais que o sol, glorioso és, glorioso és. Senhor e Rei, tudo vem de ti, és nova vida em mim. Em tudo és exaltado, em tudo és exaltado. Tu és Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Vieste o inimigo pisar, nem nos livrar, nem nos livrar. O amor venceu a morte na cruz, és vencedor, és vencedor. Tu és Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Tu és Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Cristo, Cristo, vive em nós. Amém. Agora nós vamos contribuir para que a obra desse Cristo que está vivo em nós não pare, que ela continue sendo feita. Vamos pegar nossos envelopes de ofertas e vamos agradecer. Agora orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, porque Ele tem nos mantido, não tem nos deixado faltar nada. Vamos orar e agradecer? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus provedor, Tu és um Deus sempre presente, Senhor, conosco. Muito obrigado, Pai. Uma maneira de nós agradecermos é também mantendo, Senhor, a Tua causa, Senhor, contribuindo para a manutenção da Tua obra, Senhor. Nós Te pedimos que venha abençoar esse dinheiro, Senhor, todo esse valor que vai ser contribuído, Pai, que os homens que vão administrar tenham a sabedoria que vem de Ti, Senhor. Abençoa também aqui os lares representados, Pai, que nunca falte, que nós possamos, Senhor, viver a Tua provisão para a Tua glória, Senhor. É isso que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade. Tenho fome da tua vontade, quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Acabamos de cantar, nós vamos nos encher da palavra. E nós vamos repetir uma leitura que foi feita aqui pelo Silas, lá de Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela, os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que não se vê foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. E agora, para fecharmos essa leitura, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você vive pela fé? Ou isso para você é algo muito longe? Nós vamos cantar agora que nós caminhamos por essa fé que a gente acabou de ler, amém? Sei que eu posso acreditar, sempre que tua voz me falar, tua vontade eu vou seguir.
também não podemos crer que o Deus a quem nós servimos estava lá desde o princípio na criação de tudo. Lá em João 1 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós vamos cantar que nosso Deus estava desde o princípio, e por isso Ele é digno do nosso louvor. Amém? Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra e renovaste. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros e renovaste. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus?
sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, leremos do versículo 15 até o 29. Atos 17, do 15 ao 29. Os que conduziam a Paulo o levaram até Atenas. De lá regressaram com ordem para que Silas e Timóteo o mais cedo fosse ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu coração se enchia de amargura diante da idolatria dominante na cidade. Paulo discutia na sinagoga com os judeus e os gregos piedosos, como também na praça todos os dias com aqueles que se encontravam ali. Alguns filósofos, epicureus e estoicos discutiam com ele, e alguns diziam: que quer dizer esse linguarudo? E outros: parece pregador de novos deuses, pois Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então o tomaram consigo e o levaram ao Areópago e lhe perguntaram: podemos saber que nova doutrina é essa que pregas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos saber que isso quer dizer. Pois todos os atenienses e os estrangeiros residentes não se ocupavam de outra coisa senão contar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo se levantou no meio do Areópago e disse: varões de Atenas, vejo que sois muitíssimo supersticiosos, pois passando pela cidade e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse que adorais sem conhecer é este que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por homens. Também não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem a todos dá vida, respiração e todas as coisas. De um só homem fez toda a raça humana para que habitasse sobre a terra, fixando os tempos previamente estabelecidos e os limites exatos em que deveriam habitar, para que buscassem a Deus e tateando o pudessem achar, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, porque somos também descendência dele. Sendo, pois, descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, escultura trabalhada pela arte e imaginação do homem. Maravilhoso Deus, acabamos de ler a tua palavra e ela fala da tua realidade. Tu és o que és, Senhor. Tu mandastes a Moisés dizer a Faraó: eu sou o que sou, me enviou a vós. Que o teu povo entenda isso, Senhor. Nós hoje vamos fazer um divisor de águas entre fé e superstição. Eu quero, Senhor, que o teu Espírito trabalhe com profundidade, esclarecendo a mente de todos, que o teu Espírito esteja se movendo sobre todas as vidas aqui presentes, para que o aproveitamento desta mensagem seja o máximo possível, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, tira todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração, que todos na liberdade desse maravilhoso Espírito Santo possam crescer no conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar? A paz do Senhor para todos. Amém. Todos estão felizes?
Muito bom. Hoje, atendendo ao pedido do meu amigo Pastor Marcos, eu estou trazendo a palavra e eu acredito que ela realmente veio do coração de Deus, porque eu ouvi a própria voz de Deus e houve um momento no qual na escolha dos hinos que nós cantamos, essa confirmação se tornou mais forte. Fé ou superstição? O apóstolo São Paulo, ele vai para a terra da filosofia, vai para a Grécia, em Atenas, e os filósofos, bom, vejam bem, gente, né? A gente fala muito pouco de filosofia, deveria falar muito mais, porque a verdadeira filosofia está na palavra de Deus, né? Não uma filosofia de sexo dos anjos e coisas parecidas assim, mas uma filosofia que realmente leva a um fundamento, porque na realidade o que é filosofar? É estabelecer a relação causa e efeito de uma maneira sábia. Filosofar é buscar, filosofia é amor à sofia, à sabedoria, filo, amor, sofia, amor à sabedoria. E a palavra de Deus nos mostra, quando você vai para os livros de Salomão, você vai ver notadamente no provérbio, você vai notar muita sabedoria. Então, logicamente que muito amor à sabedoria e, consequentemente, filosofia. E nesse tempo, as verdades eram defendidas assim, nas praças. As pessoas tomavam lugares e aí eles, para facilitarem, eles criaram filosofias a partir de determinados deuses e estabeleceram como se fosse hoje os como é que chama nas praças? Tem aquele coreto, como se fosse um coreto, Eles estabeleceram lugares ali para o Olimpo e para outros deuses e colocaram lá um coreto lá para o Deus desconhecido. Paulo entrou naquela cidade, começou a observar tudo aquilo e ele ficou muito triste, muito chateado. Na minha linguagem aqui, que ele se encheu de amargura, mas em algumas traduções pode ser que ele tenha se irritado, ele tenha, não sei como é que você viu aí na sua tradução, porque ele viu naquele lugar que buscava a sabedoria, que buscava, embora há muitos anos atrás já Salomão dissera que a sabedoria verdadeira vinha de Deus, a palavra de Deus já registrara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, não existe sabedoria sem temor do Senhor. Tudo que não parte da consciência da existência de um Deus Todo-Poderoso é tudo que a gente chama de castelos no ar, castelos ao vento. Por quê? Porque não tem um princípio, Quando Jesus ele diz que ele é a pedra que os construtores rejeitaram, ele está falando nisso. Jesus também é salvador, inclusive da sabedoria.
é inclusive da filosofia. Jesus é salvador da filosofia, sim. Porque no chamado período ético da filosofia, quando a filosofia perguntava o que é verdade, porque o que era verdade para uns não era verdade para outros, era tudo muito relativo. Exatamente nesse momento da história, no chamado período ético da filosofia, Jesus surge dizendo: eu sou a verdade. Salvou-a. Então, a partir de Jesus, que é a pedra fundamental, a partir de Jesus, você define todas as coisas. Ele vem, ele se completa como pedra, se tornando homem. E o Verbo se fez carne. Interessante que a questão da relação entre evangelho e filosofia, João tira um termo da filosofia. Aliás, a filosofia talvez tinha tirado de Deus o termo logos. O que é logos? Logos é a expressão da divindade. Existe uma divindade, a filosofia admitia, mas como é que ela se expressa? Ela se expressa através do logos. E João inicia o seu evangelho não como Mateus iniciara, o seu evangelho falando de genealogia, não como Marcos, que é o primeiro evangelho, chamado proto-evangelho, que se dedicara, dera ênfase às profecias de Isaías, não como Lucas, médico, que dera ênfase ao aspecto sobrenatural, logicamente como médico, ele, para defender a tese da divindade de Cristo, ele trabalhou o aspecto sobrenatural do nascimento de Cristo. Aí João, diferente desses três, que são os chamados três evangelhos sinóticos paralelos, João, ele inicia o seu evangelho dizendo: no princípio era o Logos, no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, a expressão da divindade. E nós lemos isso daqui no momento das ministrações. Então, como é que nós entendemos isso? Paulo chega no Areópago e vê pessoas com o estabelecimento da relação causa-efeito de uma maneira muito complicada. Porque hoje, queridos e queridas, é importante nós falarmos isso aqui. Nós já falamos algumas vezes aqui. Mas o excesso de pontos de contato que estão sendo colocados por aí afora é um absurdo. Isso é superstição. Foi isso que Paulo viu. Falou: olha só, Paulo viu o seguinte: pois passando pela cidade e observando, primeiro ele diz: varões atenienses, eis que os vejo muitíssimo supersticiosos. Pois passando pela cidade e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. E para esse Deus desconhecido não havia ponto de contato. Estava lá o coreto, estava lá o lugar onde as pessoas poderiam discursar. Ninguém discursava lá. Ele falou: não adianta, não precisa de ninguém aqui discursar. E você não precisa defender a existência de Deus. Deus não precisa de advogado. Se as pessoas, o ateu, se ele quiser dizer que Deus não existe, o problema é dele. Não é porque ele acha que Deus não existe que Deus vai deixar de existir. Deus vai existir. Eu sou o que sou, está
bem claro dessa maneira para eles. Aí a gente tem que estabelecer uma pergunta. Veja bem, o que é realmente fé? E o que podemos estar chamando de fé ser superstição? É isso que é. E tem muitos aspectos aqui para a gente conversar. Olha só, fé não é emoção, empolgação, euforia, religiosidade, logicamente, cerimonialismo, rituais, tradições, autocomiseração, sensacionalismo, autoflagelação ou coisas semelhantes a estas. Fé é aquilo que nós lemos. Mas veja bem, porque veja, existe um problema que muitas vezes não é tradução, não é interpretação, às vezes tem que se levar em conta uma coisa chamada transliteração, que é uma substituição de valores gráficos e ortográficos de maneira correta. Então precisa ter cuidado para a gente passar o sentimento que realmente o autor está passando. Vejam bem, só para vocês terem uma ideia, fé, isso eu sei desde criança, eu ouço, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Agora, vejam bem, será que isso comunica? Será que isso leva você a entender o que é realmente esse sentimento que está dentro de você? Eu sei que tem uma coisa muito clara. Nós trabalhamos passando pelo zero, que é o zero, é o batismo, o momento do batismo. Menos 10 é o chamado homem in natura. E o homem in natura tem uma percepção da existência de um ser superior. Ele tem. Isso já é fé? Não. Meu avô dizia que os antigos na nossa terra, na minha terra lá, eles faziam roças e eles dividiam a roça em 10 partes e deixavam uma parte, uma dessas 10% da roça para os animais silvestres, como se estivesse devolvendo para Deus. Aí nós vemos a mudança correta, a transição correta de superstição para a fé. Não inventando coisas, como dissemos, estão sendo estabelecidas por aí afora, rosa, água, tanta coisa que a coisa está complicada. Isso é superstição mesmo. Então vejam bem, esse texto, o que é fé? Olha, uma pessoa definiu da seguinte maneira, um irmão: crer é confiar no que o Senhor disse a ponto de aceitar a sua palavra somente porque Ele a disse. Olha o problema, nós aceitamos a palavra porque ela é conveniente, né? Às vezes, porque ela resolve. As pessoas que vêm para resolver problemas, correm atrás de Deus, é conveniência. Ele não aceita a palavra porque Deus disse, não, mas ele está aceitando a palavra porque está desempregado, porque está doente. Algumas pessoas
E aí o problema lá no momento final, logicamente que Deus, como trabalhamos isso no retiro, ele se revela inicialmente como maravilhoso na pessoa de Cristo, ele se revela como maravilhoso, depois a conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é um crescimento, mas crer na palavra somente porque foi dita, foi pronunciada por Deus, isso é fé. Já atingimos isso? Eu poderia perguntar para você aqui, ficar aqui na vitrine só jogando para você e dizer o seguinte: você crê assim? Não, nós temos que falar, isso aqui é para todos nós. Esse texto, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. 3 traduções aqui. A tradução católica: a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. Olha como a coisa lá fica conveniente. Olha o que o irmão disse anteriormente. Olha, confiar no que o Senhor disse a ponto de aceitar sua palavra somente porque Ele a disse. Agora, olha a conveniência, que como o ser humano gosta de conveniência. A fé é um modo de já possuir o que se espera, é um meio de conhecer realidades que não se veem. Na tradução, nova tradução da linguagem de hoje, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Já conveniência, vamos receber. Agora, eu acredito que a Viva, ela se aproxima mais da realidade. O que é fé? É a convicção segura de alguma coisa que nós queremos vai acontecer, ou seja, a volta de Cristo, É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possamos ver adiante de nós. Mas todas as 3 traduções, elas buscam questão de conveniência humana. Aquela do irmãozinho, ela deveria ser, um irmão simples, que diz o seguinte: olha, fé é confiar no que o Senhor disse a ponto de aceitar sua palavra somente porque Ele a disse. Parece-me que ela é muito maior em termos realmente de identificação do que é fé, porque as outras abrem caminho para essa coisa triste chamada superstição. Como dissemos, superstição é o estabelecimento de artifícios, para a relação causa e efeito. Se eu fizer isso, eu consigo aquilo. Esse é o problema. E nós criamos, veja bem, gente, nós não criamos rituais para receber. Nós criamos os rituais que existem de adoração. O que é adoração? Adoração é a declaração ou menção daquilo que Deus é. Às vezes a gente confunde um pouco as coisas. A igreja, ela tomou um caminho da conveniência e foi instalando, e principalmente depois da morte do último dos apóstolos originais, no ano 100, João, a igreja começou a tomar um caminho de superstição. Do ano 100 ao ano 1500, ela nadou na superstição.
É lamentável. Logicamente que Deus sempre manteve uma linhagem remanescente, uma linhagem que não se contaminou com a superstição. Mas aí quem viu o filme Lutero viu as causas da reforma protestante, o protesto que foi levantado, as mais de 90 teses de Lutero, e essa indignação santa de Lutero era exatamente contra o quê? Porque a gente tem que entender, muita gente entende, fala muito de reforma protestante, fala muito de ser protestante, mas não se lembra de que a indignação era toda contra o quê? O sistema de superstição instalado na Igreja Católica. E de repente nós começamos a criar canais, existem uma coisa que a gente tem que falar dentro dessas traduções aí que nós falamos, as três, a ideia latina, que por incrível que pareça é boa, de fé. Fides de onde vem fidelidade, fidedigno. A ideia de fé estabelece uma condição relacional, uma condição bilateral. A ideia de fé não é uma ideia simplesmente centrada em um lado, unilateral. Quando chamo fé de fides, utilizando o termo latino, eu estou estabelecendo que existe algo. Porque veja bem, gente, olha, presta bem atenção, fé na fé é superstição. É triste isso, a gente tem que dizer isso. Fé na fé é superstição. Não entendi. Eu tenho que ter fé em Deus, na existência desse Deus, na soberania desse Deus. A gente tem que parar diante da existência irreversível. Olha só, as coisas que a palavra de Deus fala: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Seol a minha cama, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Jonas experimentou isso, falou: vou fugir de Deus, vou entrar dentro do navio e vou para Tarsis, fugir da presença de Deus. Conseguiu? Não conseguiu, até lá dentro. E aí ele teve que se render, orando lá dentro do ventre do peixe, todo cheio de baba, daquele suco gástrico, aquele suco gástrico tão forte que deixou ele pelado, ele ficou careca, ele ficou sem pelos nenhum, porque aquele suco gástrico tirou. E exatamente isso, por isso que ele tem que ficar lá, ele tem que se proteger do sol, ele vai se protegendo debaixo de uma boboreira, e aí depois fica bravo, porque o bicho chega ele tem que se render à presença de Deus. Eu sou o que sou. Nós definitivamente precisamos entender que Deus, Ele está. Deus é Deus. Deus é superlativo absoluto. Tudo que se falar de Deus é redundância. Isso, se nós chegarmos a esse ponto,
Aí nós alcançamos a fé. As duas escolas, escola de Abraão, crer para ver, a escola de Tomé, ver para crer. A que escola você pertence? Em que escola você está estudando? Porque a escola que está sendo instalada exatamente nos horários nobres da televisão é a escola de Tomé. Ver para crer. A coisa está tão... Hoje, coitado do Abacuque aqui, hoje fizesse um programa de televisão, está no ar o programa do profeta Abacuque, aí o pessoal muda para o show da fé, muda para o outro lado. Por quê? Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, que nos currais não haja vaca, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. As duas escolas, elas estão presentes hoje. A escola de Abraão, graças a Deus que ainda existe a escola de Abraão, e nós esperamos que todos os que congregam nessa igreja sejam da escola de Abraão. Crer para ver. Aqueles que estão na escola de Tomé, ver para crer, né? O que Tomé disse? Jesus fala das duas escolas, sim. Porque viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Glória a Deus. Então, no capítulo 11, e versículo 6, existe como que se fosse assim um tripé de sustentação para a verdadeira fé. Usando a linguagem da lição de hoje, né? São sinais da verdadeira fé. 3, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, se aproximar de Deus, não adianta. Precisamos nos aproximar de Deus, ainda que se Deus não esteja distante. Às vezes tem um cântico que está trabalhando muito bem essa questão, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então há um cântico que diz: buscar a minha face e não as minhas mãos. Porque as pessoas estão procurando, não querem ver. As pessoas estão se aproximando, olhando o quê? Buscar a minha face e não buscar as minhas mãos. As pessoas se aproximam de Deus buscando as mãos de Deus. Você já está de olho na bênção que está na mão de Deus. É triste isso. É lamentável isso. Eu sei que Deus pode... Parece assim antagônico, né? O que a gente está falando aqui, até em relação a um culto de terça-feira, onde a gente estimula as pessoas a buscarem favores de Deus, a bênção de Deus. Nós ouvimos testemunhos, os testemunhos fortalecem a fé. Mas a gente está falando de essência, não está falando de forma. Está falando de essência. Buscar
Ora, é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Como é que eu me aproximo de Deus? Eu me aproximo de olho nos olhos dele, ou me aproximo de olho nas mãos dele? É necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que ele existe. Crer que Deus existe é aquele irreversível pelo qual nós falamos, que a própria filosofia não adianta, os maiores filósofos concluírem na existência de um ser superior, não adianta. A busca pela sabedoria já leva a isso. O cara, vamos lá, pastor, o senhor lembra de novo lá o que disse Voltaire? Ele diz assim: alguém pôs o inverso, mas ele disse diferente. Assombra-me o universo e eu creio, procuro em vão, que exista um tal relógio e o relojoeiro não. Então, olha só, a dedução filosófica, Deus existe. Deus existe. Então, agora, e aí? Já é fé? Como eu disse, que no homem natura, no menos 10 lá, no menos 10, que vai subindo até chegar no zero, no zero é a época do batismo dele. O homem natura lá, ele tem a percepção da existência de um ser superior. Agora, se eu parar e crer que Deus existe, eu estou empatando com os demônios. Tiago diz que os demônios creem e estremecem. E eu não posso empatar com os demônios, eu tenho que ser melhor na fé do que os demônios. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E aí é a diferença. Crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Crer que Ele existe, mas Ele não é um Deus passivo, Ele não é um Deus que está de braços cruzados diante de todas as necessidades, de todas as carências. De Isaías, mesmo diante de tantas coisas ruins acontecendo, as mãos dele continuam estendidas, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, o que ele dá prêmios. O que é galardão? É prêmio. Ele dá prêmio para aqueles que o buscam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, então existe uma condição, se aproximar de Deus e se aproximar de maneira correta, não olhando as mãos, mas olhando os olhos, a face do Senhor. Se aproximar de Deus, crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Concluindo a nossa mensagem, a reforma protestante, ela se levantou exatamente contra essa superstição instalada no sistema eclesiástico do planeta todo. A igreja predominante instalaram um sistema de indulgências, um sistema de trocas que se faziam com Deus. É uma outra coisa também na questão da superstição, meu querido, essa ideia de troca com Deus. É uma pressuposição da qual você tem que se libertar.
Deus não é Deus de troca. Deus é o Deus da graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Mas o grande problema é que a maioria das pessoas, por causa de tanta coisa desse sistema eclesiástico falido, que instalou a questão das indulgências, a questão das trocas, é que nós vemos, tá bom, Deus graça é favor imerecido, mas tem que ter um mínimo de merecimento. Se quando o mínimo de merecimento deixar de existir, eu entro em parafuso. É um perigo isso, porque graça é favor imerecido. Então, a reforma protestante, ela se levanta e ela estabelece os chamados 5 solas. Sola fide, somente a fé. Sola escritura, somente a escritura. Solo Cristo, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. E soli deu glória, ou seja, glória somente a Deus. Ele estabeleceu. Por quê? Porque estavam desviando. Era a fé mais alguma coisa. Era a escritura mais alguns acréscimos. Era Cristo e mais o quê? Eu fiz estabelecer um divisor de águas aqui, se eu poderia falar alguma coisa ou não aqui hoje, né, para não mexer com sensibilidades, né? Eu vi um negócio lá nessa questão de superstição do tal de escapulário. Escapulário? É isso? Escapulário. O escapulário é uma coisa que se coloca para defesa, né? E se coloca, para proteger, tem que colocar a figura de Jesus, mas tem que colocar Trás e na frente. a mãe de Jesus. Não é a frente e trás? Hã? É frente e trás. Frente e trás. Tem um santo aqui e outro lá atrás. Então Jesus na frente e Maria atrás. Então, dentro desses. Então, por quê? Começaram a colocar complementos, né? A palavra de Deus diz claramente, através de Paulo, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, né? Só a graça e somente a Deus glória. Amém? Vamos nos colocar em pé? Grupo de louvor, por favor. Sei que eu posso acreditar, sempre que tua voz me falar, tua vontade eu vou seguir, cada dia me guiar. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando não puder ver, pois eu sei que essa estrada escura leva-me ao que eu querer. Ajuda meus medos vencer.
Queridos e queridas, o que a palavra de Deus trouxe para nós nesta ainda manhã do dia do Senhor foi algo vital. O justo vive da fé. Não podemos colocar isso mais para frente, mas em todos os aspectos. Por que as pessoas estão aí depressivas? As pessoas que têm fé, elas não se desesperam. Nós estávamos na quinta-feira à noite, né, pastor? No velório da diaconisa Clarice, e a uma só voz era a conclusão de que a separação somente é física. Ninguém, pouquíssimos lá, o choro era só da separação. A certeza de vida eterna, né, é muito grande. A pessoa não se confunde, a pessoa não fica em crise existencial, porque a fé nos coloca, nos situa dentro de um contexto de cuidado de Deus. O seu cuidado, né? O Salmo 121 diz que ele não dorme, não dormita o guarda de Israel. Ele está me vendo em todos os lugares, mesmo que eu às vezes não perceba, que eu não o convide. Para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás, mas se eu fizer no céu a minha cama, até ali tua mão me guiará. E céu é sepultura, gente. Até ali tua mão me guiará, tua destra me susterá. Salmo 23 dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, essa crise existencial que toma conta de muitas pessoas. Na sexta-feira do retiro, eu fui ao médico, ao meu neuro, e ele disse o seguinte, falou, eu conversar com você, eu só posso falar de coisas altamente técnicas, porque coisas existenciais eu não posso falar contigo, porque hoje, ele falou assim, está muito sutil a diferença entre o trabalho de um neuro com um psiquiatra, com um psicólogo. Inevitavelmente um entra na área do outro, por causa da crise existencial instalada no planeta. E são pessoas abastadas,
pessoas que têm recursos financeiros, recursos patrimoniais. As pessoas estão em crise. Mas a fé, o justo vive da fé. E Jesus disse a respeito da fé o seguinte: se você tiver fé minúscula, do tamanho de um grão de mostarda, de uma semente de mostarda, você consegue grandes coisas. Logicamente que você não vai mudar, vai provocar erosão por aí afora, não há necessidade. Mas os montes e dificuldades que se colocam à sua frente, eles são lançados ao mar. Agora, chegou uma hora que o discípulo teve que dizer: Senhor, ajuda-nos na nossa fé, ajuda-nos. E você quer ser ajudado na sua fé? Pode sair do está vir até aqui, nós vamos orar por você e com você. Lógico que o primeiro passo, a palavra de Deus já estabeleceu, você ouviu. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não existe outro caminho para você conseguir fé, é ouvir a palavra de Deus. Acho muito complicado esse povo que está se afastando da palavra. Aí fica realmente com problemas. Então, se você quer ser ajudado por Jesus Cristo, não por nós não temos condição de te ajudar, mas Jesus, os discípulos pediram, com toda certeza Jesus os ajudou, porque eles se tornaram realmente homens de fé, heróis da fé mesmo, né? Todos aqueles que acompanhavam o Senhor Jesus Cristo, logicamente menos Judas. Se você quer, saia de onde está, venha, nós vamos orar por você e com você. Glória a Deus. Bom, enquanto nós oramos, eu gostaria de convidar todo mundo agora para se ajoelhar, e nós vamos orar aqui pela serva de Deus, mas se você sentir o desejo, venha.
Queridos e queridas, no próximo sábado nós teremos a Assembleia Regional. Lá nós ainda vamos decidir, até amanhã, vamos decidir quais serão os representantes. Precisa de um representante da igreja. Aliás, precisaria de 2 representantes da igreja, porque ela tem mais de 50 cadastrados, essa igreja tem 75 cadastrados, então ela precisaria de 2 representantes lá na Assembleia. A gente vai decidir entre hoje e amanhã, a gente estará decidindo isso, mas no próximo sábado a gente não estará por aqui. Eu não estarei. O pastor Abner será o nosso mensageiro sábado que vem, certo? E você deve voltar a esse lugar para receber a bênção de Deus e uma palavra vinda do céu, tá certo? Nós, essa semana tivemos a alegria, né? Conseguiram colocar aí a porta, ela está aí. E vá trabalhando aí, pedindo a graça, poder e capacitação financeira para você ajudar. Nós temos um desafio lançado pela região. Ela até tentou colocar sozinha o ar-condicionado para nós, mas ela está com dificuldades. Então, ela pede que nós participemos com 50% do custo desse ar-condicionado. Então, deixe Deus trabalhar na sua vida. Depois a gente vai conversar de uma maneira mais objetiva sobre isso. Nós precisamos... Eu queria, até o dia 28, no dia 28, nós teremos aqui uma festa, né? A consagração de 2 diáconos e 2 diaconisas dessa igreja. Então eu queria até lá, se possível, então deixar isso instalado, porque certamente essa igreja de outros lugares estarão aqui. Então, deixe Deus trabalhar na sua vida para você poder participar mais desse avanço na casa de Deus. Vamos. Como a gente uma igreja que gosta de estar sempre unida, né? Vamos ter mais uma oportunidade de ficar junto, conversando, batendo papo, sem ser no culto, né? No culto a gente não consegue conversar e tal. Então, sábado, dia 14, daqui a 2 finais de semana, nós teremos um almoço. Vai ser lasanha de panqueca, nossa. Não é lasanha nem panqueca, é lasanha de panqueca, tá? Salpicão, lagarto ao molho, salada, bebida, toda à vontade por R$15. Então, se você quer aproveitar, o preço aí é muito bom, né? Vou falar, qualquer almoço por aí, com bem menos coisa, a gente paga muito mais. Então, você vem, contribui com a gente está precisando fechar as contas do retiro ainda. Então, o que a gente conseguir de lucro com esse almoço vai servir para fechar as contas do retiro, tá bom? E quem quiser convidar mais gente, já para conhecer a gente também não só na igreja, mas também na área social, conversando, batendo papo, descontraindo, fique à vontade. Então, sábado após o culto do dia 14/3, tá bom? Todos felizes, abençoados? Hoje à tarde nós teremos mais uma... Gostaria de dizer, principalmente às nossas queridas mulheres, que vocês são portadoras de uma graça especial dessa igreja. Nossa igreja tem se notabilizado por ser uma igreja de comunhão, certo?
Então hoje à tarde a atuação de vocês vai ser muito importante aqui. Vamos nos colocar em pé? Todos felizes, abençoados, com a certeza de que o mesmo Deus que mostrou a sua glória nesse culto, esse mesmo Deus estará conosco em todos os momentos desse dia. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e conosco permaneçam hoje e para todo sempre. Amém. Entendeu? Por que a gente não está?